Olá, pessoal. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Hoje a gente vai começar um programa Chave da Vida, onde o tema, nossa, né, compadres? A gente gosta muito de comentar entre a gente sobre do fundo do poço ao sucesso. E a gente vai comentar sobre que, na verdade, compadre, todo mundo, uma hora ou outra, está no fundo do poço, né? E são diferentes maneiras, cada um do seu jeito e da sua maneira. Às vezes o seu fundo do posto é diferente do meu fundo do posto, né? Mas já chega naquele momento e fala assim, aqui talvez dá uma virada de chave na vida. Talvez seja necessário que todo mundo entrar no fundo do posto para que a virada de chave aconteça, né? Então hoje a gente está com dois convidados bacanas, especiais aqui, e eles vieram, pessoal, contar, falou sobre o depoimento ao fundo do poço deles, qual era o fundo do poço deles e qual foi essa virada de chave na vida deles. Hoje são cada um filhos de Deus e cada um é com as suas profissões, empresários, trabalhador e servidor de Deus o tempo todo, certo? Então aqui, primeiramente, queremos dar boas-vindas ao Miller, ao pastor Miller e ao pastor André, né? E eu queria que vocês se apresentassem primeiro para todo mundo. Meu nome é André Pinho, tenho 37 anos, sou empresário, hipnoterapeuta, master coach, né? Treinador comportamental reconhecido pelo MEC e pastor, hoje servo do Senhor Jesus, né? Nasci em Londrina, em 2016 eu vim para cá, para Goiânia, empreender, abrir essa empresa, né, no ramo de colchões. E aqui estou até hoje. Bom demais. Eu sou o Miller, né? O pastor Miller da Assembleia de Deus do Ministério Fama. Vou fazer 27 anos de idade e sou casado, tenho 2 filhos e estou vivendo um ministério de itinerante, onde tenho gastado a minha vida fazendo missões, pregado em igrejas e tenho visto, pela misericórdia de Deus, muitas almas se rendendo a Cristo através daquilo que Deus me entregou. Bom demais, né? Amém. Amém. Eu achei muito interessante a sua qualificação, André, porque você passeia por várias fases do conhecimento, várias formas de enxergar, por vezes, um mesmo objeto. Tanto da forma cristã, que você é um pastor evangélico, você é ministro do evangelho, como da forma científica, que você é um treinador comportamental e você tem conhecimento da parte humana, de ciência humana. E nós estamos falando de um tema muito instigante, Glauco, porque muitas vezes, na verdade, vamos dizer, ter a audácia de dizer que todos nós, todo ser vivente, ele experimenta o fundo do poço. Eu até diria que seria indispensável para que ele conheça a si mesmo. Ele se enxergar numa situação complicada para, por vezes, desenvolver aquilo que sem esse contexto não afloraria. E você representa muito bem toda essa fase de conhecimento, mas eu confesso que você tem uma grande contribuição, Miller, tenho certeza que também, mas de sua parte eu já conheço a história, da sua experiência de vida. Nós gostaríamos, né, Glauco? Isso. Você compartilhasse conosco a sua vivência, a sua história, o que você enfrentou na sua vida, e para que as pessoas vejam hoje esse empresário de sucesso, de êxito, esse servo fiel a Deus que serve aos irmãos, mas compreendam também que você já não nasceu pronto. André, você enfrentou algumas situações que te forjaram para você se tornar essa pessoa de êxito hoje. Com certeza. E uma vida que eu fui buscar o conhecimento de si, né? Que o autoconhecimento, ele quer dizer conhecimento de si mesmo. Quando eu me conheço, no coach vai dizer assim, né? Num coach verdadeiro, não o modinha que está aí, mas um coach verdadeiro, a psicologia, a neurociência, ele vai dizer que você vai buscar dentro de si o conhecimento. Então, o autoconhecimento é o conhecimento de si. Quando eu me conheço, quando eu conheço melhor a mim mesmo, aumenta, eu potencializo as minhas qualidades. Então, tudo que eu tenho de bom, eu reconheço, porque eu me conheço e potencializo. Então, eu tenho clareza de quem eu sou. Sem essa clareza, que a maioria da nossa população não tem,
Como que eu vou saber quem eu sou? Como que eu vou sair da escola e saber o que eu quero fazer? Se em casa eu não tenho esse conhecimento. Na televisão brasileira não incentiva isso. Muito pelo contrário. E na escola o professor nem se conhece para levar outros a se conhecer. Então é muito difícil. Então eu acho que esse conhecimento a mais que eu busquei, depois do meu fundo de poço, né? E depois de eu conhecer Jesus, eu quis conhecer mais do humano também, do lado humano, espiritual e humano. E assim a gente consegue ter um resultado melhor em tudo que a gente faz. Interessante. E o Glauco, inclusive, ele é da área também? Isso. Mas e uma das pessoas, compadre, que me incentivou até para fazer o coach lá, fazer propaganda até do IBC, né, compadre? Foi o André. Eu fui atrás do André, não foi? Liguei para ti. Sim. Falei assim, André, o que você acha do IBC? E ele falou, não, eu fiz lá, ué. Você entendeu? Então, quando ele falou o coach verdadeiramente, o real, então, assim, não é qualquer um. Você tem que saber o lugar que você faz, né? Porque ele te dá, como ele falou, a questão do coach simplesmente conhecer o seu lado bom, potencializar do jeito que o André falou, mas conhecer a sua sombra, porque todo mundo tem também, Claro. né? E fazer aonde que eu vou trabalhar essa sombra, para que ela não sobressaia acima da luz. Pois eu tenho uma Entendeu? pergunta para esse time de coaches que aqui estão, né, Miller? A pergunta é o seguinte, é possível me conhecer com a teoria ou vou ter que experimentar a prática? A teoria vai te levar a praticar a prática. Você vai colocar o conhecimento que você não sabe que tem à prova. Eu vou exercitar ele. Se eu tenho uma dificuldade, né? E ele falou da sombra, para complementar. Como que eu sei a minha sombra? Eu disse o que é a sombra ali dentro do coach? É o meu lado negativo. Certo. O que eu tenho de ruim ou o que eu não tenho de bom. Ou que eu tenho pontos de melhoria também, pode ser. Isso. Então, se eu tenho dificuldade de falar em público e eu quero ser um líder em vendas, eu quero dar uma palestra, eu preciso ensinar a minha equipe, a minha empresa, o que eu vou fazer? Se eu sei que eu preciso trabalhar isso, eu vou falar em público. Eu vou trabalhar como falar. Eu vou falar com 2 pessoas, eu vou falar com meus filhos, eu vou falar na empresa com 4, 5 pessoas, eu vou desenvolver isso. Se eu sei que eu tenho que melhorar em algo, na leitura, como que eu melhoro a leitura? Lendo. Então, esse lado negativo, eu trabalho ele para ser um ponto forte. E nos sentimentos, ocorre o mesmo? No sentimento também. Estamos do mesmo jeito. No sentimento também. A gente é ensinado a seguir o coração, mas ele é enganoso. Como que a sociedade em si te ensina uma criança, ou adolescente, ou nós mesmos, a falar, siga teu coração. A criança cresce escutando isso. Nós não crescemos? Siga teu coração. Se o coração é carne, o coração é enganoso, por que alguém está mandando seguir ele? Eu vou errar. Siga a tua razão. Igual a fé. A fé é emoção? Certo. Não. Não. A fé não é emoção. Porque se a fé está falando para eu seguir um caminho e o meu coração está falando para eu olhar para essa pessoa e ficar com ela, eu vou para onde? Eu vou seguir meu caminho. É a fé inteligente. A fé não é emoção. Não é? A prática, não. Uma pessoa da minha família está pedindo para eu ficar. E Jesus está falando para eu ir. Ah, não, é desleal, né? E aí? Aí a discussão Aí é a fé. É a fé. Nada vai me tirar do meu caminho. André, o tanto que é interessante. Eu estive lendo eu não lembro o nome do livro, não vou nem arriscar, porque às vezes eu vou confundir um com o outro. E ele dizia o seguinte, que quando a gente fala escute o coração, não é para que a gente investigue os sentimentos, como a maioria de nós entendemos, que é o que você refletiu e disse com propriedade agora há pouco. Ele fala que é no sentido da gente buscar a empatia, a sensibilidade, que é diferente de sentimento. Entendi. É como se fosse... Rapaz, me faltou a palavra que é usada nesse livro. Ter uma compaixão? Não. Ao invés de eu buscar estritamente a razão, eu vou buscar a sensibilidade. Eu vou buscar algo que foge um pouco da razão, mas também não é emoção. Certo? E isso daria aquela explicação. É sensitivo. Ele até fala o seguinte, que o coração ele não é emotivo, ele é sensitivo. Ele atribui ao coração o vínculo que nós temos entre a
mente e a alma. Uhum. Então seria para você consultar a sua alma, que vai ter a resposta do espírito, que vai estar conectado ao seu verdadeiro propósito. Então, quando se fala busque teu coração, ele está querendo que você busque o alinhamento do teu corpo, da sua alma, do seu espírito, para você acessar o teu propósito, não do ego, que é o que todos nós vinculamos. Quando alguém pergunta para você, o que você gosta? Muitas vezes a resposta não é minha, é do meu ego. E tanto é que a gente tem muita limitação. E isso eu acho tão interessante. E eu fiz essa pergunta para vocês, Glau, para chegar no seguinte sentido. Então, para mim experimentar o que é o amor, eu vou ter que... Para mim entender o que é o amor, eu vou ter que experimentar ele também. Para mim entender o que é a vitória, eu vou ter que viver a vitória. Porque se for o que eu suspeito, então necessariamente todos vamos ter que passar pelo fracasso? Ou isso é uma formatação mental que eu posso estar criando para minha vida? Depende do que é o fracasso. Isso. É o ponto de reflexão aí. Porque o fracasso de um hoje é o sonho de outro. Um fracasso de um... eu tô com esse carro aqui ruim. Mas outro tá orando para ter esse sucesso, que é esse carro que o outro tá descartando. Então, depende da medida aí, né? O que é o fracasso. Mas a gente vai lidar com o fracasso diariamente, talvez, ou na vida vamos visitar o fracasso muitas vezes. Ou pensar que estamos fracassando. E é igual a gente estava falando, questão do fundo do poço. O fundo do poço pode ser um fracasso, pode ser um fundo do poço. Mas se você entender que o fundo do poço pode ser uma oportunidade de reviravolta, um recomeço, um fracasso então pode ser uma oportunidade, um recomeço. Na Bíblia eu conheço história pelo menos de 3 homens que eles passaram pelo fundo do poço. Daniel é lançado no fundo do poço por conta das orações. Jeremias ele é lançado no fundo do poço por conta das profecias e José é lançado no fundo do poço por conta dos sonhos. Só que em nenhum desses 3 casos o fundo do poço ele cancela os projetos que Deus havia determinado para eles. José é lançado no fundo do poço e logo em seguida se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Jeremias ele é lançado no fundo do poço por conta das profecias. Só que mesmo assim ele continua profetizando. O fundo do poço ele não paralisa os seus sonhos. E Daniel é lançado no fundo do poço por conta das suas orações. Só que ele é alguém que consegue sobreviver a 3 reinos. Então o fundo do poço é apenas um recomeço para muita gente, né? A gente na Bíblia chama os momentos mais difíceis da nossa história de desertos, de vales, de cativeiros. A gente percebe todas as pessoas na Bíblia que foram destinadas a um grandioso propósito precisaram passar por esse momento. Seria uma preparação? Pode ser uma preparação. Ou se ela não é uma preparação, se não foi colocado lá como uma preparação, como o deserto foi para Jesus, você pode fazer, eu posso fazer desse deserto, dessa prova, o ponto de preparação. E talvez no começo não seja preparação, você não tem capacidade. E com o desenvolvimento de você ali no fundo do poço, você passa a desenvolver, porque às vezes não temos a capacidade igual Jesus, igual os outros profetas, que eles já sabiam, eles caiu lá já sabendo. Você entendeu? E aí agora não, por exemplo, eu posso estar no fundo do poço nesse momento, mas eu posso desenvolver uma capacidade e o fundo do poço me dá essa oportunidade, essa capacidade para me desenvolver, para poder sair dali com mais vitória. Entendeu? E usar esse sofrimento para ajudar outro Isso. a sair de lá. Billy Graham certa vez disse que Deus leva o homem para o deserto para 3 coisas. Para que ele descubra quem são seus amigos, né? Porque no deserto, fundo do poço, nos cativeiros que a gente enfrenta, a gente percebe quem são os nossos amigos de verdade. Para que o homem descubra quem ele é, isso que a gente estava falando agora há pouco. O autoconhecimento. O autoconhecimento para que ele se conheça, para que ele descubra realmente qual é a sua identidade, para que as crises de identidade terminam. Deus ele permite que o homem vá para o fundo do poço para que ele possa criar uma identidade, para que ele receba dentro disso a autenticidade, para que ele saiba quem ele é. Né? Porque independente do que as pessoas disseram a nosso respeito, a gente precisa ter uma opinião formada sobre nós. Precisamos ter a noção de quem nos chamou
e de para que fomos chamados. Porque se a gente saber, se a gente tiver o conhecimento de quem chamou a gente e para que fomos chamados, nada pode nos parar. E o mais importante é que Billy Graham diz que Deus leva o homem para o deserto para que o homem possa saber, para que o homem descubra quem Deus é. Inclusive, essa história, essa frase de Billy Graham, ela se encaixa muito na história de Jó, né? Porque Jó, ele tem a sua vida assolada. Deus permite que o diabo toque na família, nas finanças, na saúde. Só que quando Jó, ele tem tudo restaurado, é consolado por Deus, ele olha para Deus e fala assim, ó, antes eu ouvia falar, agora eu te conheço. Ou seja, o fundo do poço de Jó fez com que Jó soubesse e conhecesse quem Deus é. E às vezes Deus, ele nos permite ter acesso ao fundo do poço para que a gente possa conhecer quem Deus é de verdade. Você está já com a palavra, Miller? Qual que é o seu fundo do poço? Conta para nós aí. Meu fundo do poço com certeza foi a prisão, né? Eu fui criado num lar cristão e jamais eu imaginaria que eu passaria por isso. Quando eu tinha 1 ano de idade, meus avós, eles foram até Goianira, onde eu morava com minha mãe, me levaram de lá, me criaram, minha mãe viciada nas drogas, meu pai nas bebidas, não tinham condição alguma de me criar, então fui criado num lar cristão. Eu tive uma criação onde tinha culto em casa pela manhã, tinha culto em casa pela tarde, e à noite o culto era na igreja. Meus dias eram assim. Eu tive uma criação onde, quando meu avô ia me corrigir, a gente assentava à mesa. Quando eu fazia alguma coisa de errado ou desobedecia, a gente assentava à mesa, ele abria a Bíblia. Me lembro muito do livro de Provérbios. Ele me mostrava dentro da Bíblia o porquê eu seria corrigido. Eu era corrigido por ele com vara, com cinto, com qualquer coisa. E depois que eu era corrigido, a gente orava para que eu perdoasse ele por ele ter me corrigido e para que ele me perdoasse porque eu havia o desobedecido. E comecei a pregar na igreja, eu tinha 8 anos de idade. E meu avô é músico, meu pai é músico, eu tenho muitos músicos dentro da minha família, só que eu não consegui nunca aprender nenhum tipo de instrumento. Meu avô já me deu violão, já me deu guitarra, já me deu contrabaixo, teclado, todo tipo de instrumento que você pensar, meu avô me dava e queria que eu aprendesse. Até que um dia Deus usou um pregador que veio na nossa cidade, a gente morava em Araçu nessa época, ali perto de Inhumas, e ele falou pro meu avô, falou assim, olha, o teu neto é um profeta, ele vai pregar a palavra de Deus e não insiste com ele para tocar instrumento não, porque ele vai pregar a palavra. E aí eu comecei a pregar a palavra, com 9 anos de idade eu já estava cumprindo agendas, só que durante a minha adolescência eu me permiti ser influenciado por outras pessoas. E por conta das influências negativas que eu tive, eu comecei a usar drogas. Quando eu percebi, eu já estava vendendo. Quando eu percebi, eu já estava dentro de uma prisão, né? E é justamente no pior momento da nossa vida que a gente para pensar nas coisas que a gente fez para que ocasionasse aquilo ali. Então foi onde eu tive um choque de realidade, só que eu já não tinha mais força para voltar. O fundo do poço é só Deus, ele arranca o homem do fundo do poço. Eu ouvi uma frase de um pastor da Universal dentro do presídio que eu nunca vou esquecer. Um dia ele falou para mim assim, Miller, o diabo te usa e quando você não tem mais valor, ele te joga aqui, ó, no lixo. Só que Deus é o oposto disso. Deus, ele te tira do lixo para poder te usar. Para a sua família, talvez você não tenha mais valor, talvez você não tenha, ninguém tenha expectativa, esperança que você possa mudar, mas desista agora de desistir. Ele falou para mim, a maior qualidade de um vencedor é nunca desistir. Então, só que eu não tinha mais força para voltar, me viciava nas drogas, até que entre indas e vindas, todas as vezes eu saía, eu voltava pior do que eu entrava. Então, teve uma vez que eu estava cheirando cocaína dentro da cela, já tinha 3 dias que eu estava cheirando, a cocaína acabou, era mais ou menos umas 4 horas da manhã. Quando a cocaína acabou, a depressão veio, e o diabo falava no meu ouvido, se mata, tira a sua vida, coloca um fim nesse sofrimento. E eu pensei mesmo em tirar minha vida naquele momento ali, só que quando eu fui pegar uma corda para me enforcar,
Eu ia me matar naquele dia. Um rapaz estava cheirando cocaína junto comigo. Ele olhou para mim e falou assim: Miller, não faz isso. Deus, ele tem um plano na sua vida. Deus, ele tem um projeto na sua vida. Eu fiquei das 4 horas da manhã até 8 da noite chorando. E eu dizia para Deus: se o Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso de uma resposta. Tinha anos e anos de cadeia para puxar. Não tinha mais esperança em ver a liberdade, em ver a rua. E eu pensei que se Deus fosse usar, Deus usaria um dos pastores da Universal, que ia ali semanalmente. Só que eu me lembro que um dia já estava escurecendo, já eram quase 7 horas da noite. E eu vi alguém pregando a palavra. Eu corri. Quando eu cheguei na grade da cela, eu vi um agente penitenciário, policial penal hoje, né? Fardado, com a pistola na cintura, todo de preto, pregando a palavra de Deus no corredor ali da nossa galeria. E ele olhou para mim e falou assim: olha, Deus tem um plano na sua vida. A partir disso aí, parece que virou uma chave. Eu tomei posse daquela palavra. Eu agarrei aquela frase que ele disse para mim. Eu me batizei nas águas no pátio de um presídio. E eu orava todos os dias pedindo a Deus para que ele pudesse me batizar com o Espírito Santo. Um dia o pastor da Universal chegou, o pastor Luiz. Eu falei para ele: pastor, já tem tanto tempo que eu oro aqui para Deus me batizar com o Espírito Santo e isso nunca acontece. Ele falou assim: Miller, começa a jejuar. Orar não é o suficiente. Você vai jejuar agora em prol disso. E eu comecei a jejuar. Eu levei isso tanto a sério que eu jejuava das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. E eu me lembro que um dia a gente fez o culto e no finalzinho do culto eu estava orando e Deus me tomou. Fui batizado em línguas estranhas dentro da cela. Era para me ser condenado a 20 anos, só que eu fui embora muito rápido daquele lugar. E esse pastor que pregou para mim, que era agente penitenciário, hoje é meu amigo, né? A gente já foi para o Tocantins juntos, já fomos para o Maranhão juntos, pregamos em diversas cidades do Brasil e é um amigo que eu tenho, foi uma pessoa que Deus usou para ativar o meu ministério, para virar uma chave na minha vida, porque eu acredito muito em relacionamentos. Eu acredito muito que Deus é um Deus de conexões e um Deus de relacionamentos que nos apresenta pessoas nos momentos mais difíceis da nossa vida para poder nos direcionar, para poder apontar um destino para nós e para poder nos levantar, né? Deus fez isso com Josué quando apresentou Moisés a ele, Deus fez isso com Eliseu quando apresentou Elias, e tem diversas outras situações dentro da Bíblia onde a gente percebe o quanto Deus é poderoso para fazer com que relacionamentos aconteçam e que pessoas sejam transformadas e ativadas através de outras pessoas. Então, meu fundo do poço foi a prisão, foi a cela. Só que, para a honra e pela glória de Deus, hoje Tá liberto, né? estou liberto, graças a Deus. E como foi sua saída lá? Como que surgiu? Do que? Você saiu como? Eu estava preso numa tentativa de homicídio. Eu fui preso em flagrante numa tentativa de homicídio e no porte de arma. E aí eu fiquei 2 anos só para ir ao júri popular. Demora demais, só para você ser julgado. Na madrugada, eu me lembro, eu perdi o sono, eu liguei a TV, estava passando um programa evangélico na TV, e aquela cantora, Elaine Martins, estava cantando. E foi a primeira vez que eu ouvi aquele hino, Deus ainda realiza sonhos. Ela falou assim, olha, tem um rapaz me assistindo dentro de uma cela. Eu já caí chorando no chão já. Ela falou assim, amanhã você vai ser julgado, mas fica em paz. Você vai ser condenado, a sua condenação vai cair pela metade e amanhã mesmo você vai ser livre desse lugar. Eu me lembro que no outro dia eu fui para o júri popular e eu fui condenado a 8 anos de prisão, só que a minha condenação ela caiu pela metade, caiu para 4 anos. Como eu estava há 2 anos e 2 meses preso, eu já tinha pago 6 anos fechado. Então a juíza falou que se eu não tivesse preso por outro motivo, que eu fosse liberado imediatamente. Então foi isso que aconteceu. Que denso, hein? Bom demais. E que prova para ele, né? Demais. Que estava ali precisando, né? Aquela alma ali naquele estado. Deus falar
através do pastor e falar através da cantora, uma profecia direcionada que ela nem sabe disso, né? Nossa, Deus já falou muito comigo ali naquele lugar. Deus já enviou tanta gente ali naquele lugar. Era uma oportunidade também, assim, para essa cantora saber o que ela fez com você, né? É, Mas vai ter essa oportunidade. Eu acho que Deus vai colocar você na frente dela amém. um dia. Amém. Entendeu? E quem tá ouvindo aí, compartilhar. Compartilha fazer chegar até isso. ela Eu aí, acho que vai chegar isso testemunho acontecer. maravilhoso. Amém. Ajuda, E tá se vendo? Deus quiser, vai ser através do nosso podcast aqui. Amém. Então, olha só o poder de Deus. E outro assunto polêmico, dentro desse fundo do poço, né, que hoje é o fundo do poço, muitas pessoas que estão assistindo, que vai assistir, tá vivendo um fundo do poço e ninguém imagina, às vezes nem o cônjuge, os filhos, né? Ela chega na empresa, ele chega na empresa, está detonado e tá vivendo um fundo do poço, então tem saída. O fundo do poço é a porta de entrada para o reino de Deus também. É ali no fundo do poço, talvez, que você vai encontrar Jesus, que você vai encontrar a sua salvação. Então, pegando esse gancho, né? O fundo do poço, às vezes, você vai encontrar Jesus. Às vezes, você não encontrou ele com as vestes tão lindas, vestido de ouro. Você vai encontrar ele glorificado, né? Na volta dele, ele vai estar dessa forma. Mas, talvez, tudo que você buscou, você não encontrou Jesus. Mas ele está aí, basta você falar com ele. Ele está junto com você nesse poço. Basta você olhar para ele, como o Miller olhou, como eu olhei também. E qual que é o seu, André? Eu sei o seu fundo do poço, mas a maioria não sabe. Conta pra nós aí, André. O fundo do poço da minha vida também foi aos 24 anos, numa idade não tão jovem, mas o fundo do poço não foi nem ser preso também, né? Porque fui preso com 14 anos, aí me envolvi no mundo do crime, viciei em drogas, cocaína. Era dos 7 aos 14, só jogava futebol. Joguei em Londrina, na escolinha do Paraná Clube, lá no Paraná, e não na Portuguesa, londrinense, e eu uma vez num teste, né, eu não consegui viajar, não passei no teste, e achei que ali um amigo meu foi, era eu e um amigo meu, o Leandro foi embora e eu fiquei. E ali, na imaturidade, da falta de conhecimento, de instrução, eu achei que eu não poderia mais ser jogador de futebol, tinha acabado ali, né? E aí não tinha apoio, apoio da família em si, não tinha quem me segurar na mão ali e falar, não, segue em frente. E aí eu achei que eu não poderia ser mais jogador de futebol, me envolvi com as más amizades do clube, comecei a fumar maconha, experimentei cocaína e acabou. Apaixonei na cocaína e aí fui para o mundo do crime. Dos 14, fui preso com 18 para 19, um assalto à residência. E depois disso, anos preso, minha mãe lutando por mim, meu pai, evangélicos, né, lutando por mim, fazendo campanha, orando, todos esses anos. Mas o fundo do poço não foi nem ser preso. Porque durante 4 anos, 5 anos, eu nem pensava em mudar. Usava droga, como o Miller usava droga dentro da cadeia, e droga boa, que chega lá dentro. Ficava louco, e um dia ia passando, e sem expectativa de uma vida melhor. Quando chegou nos 5 anos, né, eu fui transferido de Londrina para Curitiba, para o semiaberto, 5 anos, com 4 anos. Mais um ano, 5 anos, eu tinha direito a regime aberto. Cheguei no chefe de segurança e falei para ele, deu o prazo, né? Eu posso colocar o regime aberto, que eu estava no semiaberto. E aí ele encaminhou eu para o jurídico, eu fui. Quando chegou lá, eles puxaram a minha ficha, tinha sumido não foi assim, não. Sumiu na vara de execuções penais. A gente foi para colocar o pedido. Quando colocou o pedido de regime aberto, não podia julgar porque tinha sumido o meu processo. Ninguém achava esse processo. O advogado não achava, minha família não conseguia contato com eles para ver o que aconteceu. Eles falavam que ia identificar o que aconteceu e nada. Então, não tinha como julgar. Eu saí, não sabia se eu estava com falta grave, se eu estava apto a sair para o regime aberto.
5 anos, né, que eu tava lá. Fiquei 8 meses nessa situação. Sem saber se ia aparecer o processo, se ia achar. Toda semana eu ia falar com o chefe de segurança e nada. Aí, com 5 anos, olha para você ver como que o coração duro sofre. Com 5, todo esse tempo, né, já 10 anos no crime, desde 2014, né, que continua preso, então sofrendo, e não foi suficiente. Quando sumiu o meu processo, que foi passando, e todo mundo falava para mim lá dentro, não, você tem que fugir. Aproveita que com a alambrada é frágil, é fácil fugir, tem a hora certa, foge. Todo mundo que acontece isso não sai mais, não. Não vão achar, não. Como que perderam o seu processo? E o outro falando que tá mentindo, que não vai soltar. Só conselho ruim. Nesses 8 meses eu vivi o fundo do poço. Aí começou a me dar uma depressão. De você fumar maconha e não fazer efeito. De você fumar outro baseado e não fazer efeito. E você fumar outro baseado e não fazer efeito. Você não dorme mais. André, pra você ver, só um comentário, desculpa te Por interromper, o quanto é interessante a explicação que você dá, porque o fundo do poço, ele não é o local que você está, não é a sua situação financeira, não é a sua situação de saúde, não é a sua situação familiar, é o juízo que você faz disso tudo, porque no exemplo que você deu, você estava 5 anos preso, assim, pelo que deu a entender, tranquilo, sem dor. Agora, quando iniciou a expectativa de sair e aquilo te afligiu, aí veio a dor. No mesmo ambiente, na mesma situação, Exatamente. mas com uma mentalidade diferente. Com a mentalidade diferente. Ali começou a sofrer. Ali o diabo começou a torturar. Ali foi a tortura. 8 meses torturante, pior do que os 5 que passou. E aí um dia, sem expectativa, chateados, não tinha visita, porque minha família de Londrina estava em Curitiba, 404 quilômetros. Estava sentado na alambrada e ali tinha futebol todo domingo eu jogava futebol, né? Um alojamento contra o outro, contra os agentes penitenciários, a escolinha do Atlético Paranaense ia lá, né? O sub-18, sub-17, 15, 16, jogar contra o time do presídio, que era muito forte, eu jogava bola. E aí o pastor chegou lá em mim, pastor inclusive da Universal, que toda semana eles estavam lá dando um jornal e um kit higiene. Então, e mesmo assim eu nunca tinha ido num culto. Ele chegou e falou para mim, ô Londrina, você tá aqui já há algum tempo, eu tô aqui há algum tempo, você nunca foi num culto? Hoje vai ter um culto de 20 minutos lá na igreja, sobe lá e faz um pedido para Deus. Aí eu olhei para ele ainda e falei, mas eu vou fazer um pedido para Deus? Isso aqui não é para mim, todo mundo tem que fazer um pedido para Deus, até quem tá lá na rua. Ainda fui áspero com ele, né? Fui meio rude, né? Ele pegou e virou as costas e deixou o jornal e foi. E ali eu falei, eu vou. Peguei e fui. Entrei no culto, tinha umas 20 pessoas, mais ou menos ali e tal. Peguei assento. E aí ele tocou um louvor, cantou uma música e falou, hoje é o dia da prova com Deus. Você vai fazer uma prova com Deus, você que está aqui. Você vai pedir algo que você está precisando. Eu tenho certeza que ele vai te ouvir. Se ele não te ouvir e te atender, nunca mais você pisa numa igreja evangélica e muito menos na Universal. No que ele falou isso, todo mundo fez assim, as outras pessoas, né, já estavam ali no espírito. Eu olhei o que eles fizeram, coloquei minha mão assim e falei, Deus, se você... Nem falei, Senhor. Falei, se você está aqui mesmo, mas orei. Se você tá aqui mesmo, faz aparecer o meu processo, que já passou da hora de eu sair. Se eu sair, nunca mais eu vou roubar, nunca mais eu vou traficar. E aí, terminou a oração. Ele passou uma santa ceia e eu não peguei. Aí, ele esperou um pouco e falou assim, e você que não pegou, mas você quer mudar de vida, mas você não sabe o que fazer para mudar de vida, mas você quer mudar. Você entendeu que quer mudar. Hoje aqui você foi tocado. Você pode tomar. Eu, como sacerdote de Cristo, eu te autorizo a tomar. Mas é você que quer mudar. Você quer mudar. Você não tem força para isso, mas você quer. Daí voltou e eu tomei. Tomei. Beleza. Acabou o culto, ele virou as costas, foi embora, não falou com ninguém. Sem emoção. Beleza. Peguei a marmita, né, do meio-dia a meio-dia e 20 foi. Peguei a marmitex, subi pro alojamento. Não ia jogar futebol naquele dia. Passou a noite. Passou a contagem, aquela vontade de fumar. Peguei o baseado na mão. Bolei.
encostei no travesseiro, dormi, sem fumar maconha. Anos sem. Não tava nem dormindo mais. Não tava dormindo nem com maconha. A hora que eu fui acender, antes de eu acender, eu dormi. Acordei com a contagem 5 horas da manhã, 6 horas, já apavorado, já para jogar esse baseado fora, na mão, porque eu acordei e tava na minha mão. Assustado. Joguei fora, não fumei mais. Aí passou segunda, foi domingo o culto. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, o chefe de segurança chama o atendimento. André, acharam o seu processo, você vai embora amanhã. Prepara suas coisas. Que Deus maravilhoso. Ali eu chorei na frente do chefe de segurança. E ó, porque para um ladrão, naquela situação, chorar na frente de um homem já é difícil, imagina no chefe de segurança. Chorei na frente dele. A hora que eu subi o alojamento, que era o 8º, que ficava só os crentes, coisa que eu criticava eles, eu falava, agora você quer Deus? Agora, não sei o quê. Eu entrei lá dentro, quebrantado, já naquela hora. Eu falei, irmão, os caras olhou meio assustado, o que eu tava fazendo lá dentro? Faz uma oração aí pra mim, que eu fui na igreja domingo, vocês viram eu lá, cantou minha liberdade, foi o que eu pedi pra Deus. Você avisa o pastor domingo, que eu pedi pra ir embora pra Deus e Deus atendeu, então eu não vou poder ir lá, vou embora amanhã. Faz uma oração aí pra mim. Os irmãos, né, não criticou, não falou nada, deu glória a Deus, fez um círculo e orou pra mim. Fui embora. No outro dia, quinta-feira, eu fui embora. Eles dão uma passagem, né? Para quem sai, quem é do interior. Esperei chegar sexta-feira em Londrina, porque é 8 horas. Fui embora só à noite, cheguei de manhã. Cheguei, já fui direto para a Igreja Universal. Chamei o pastor, falei, pastor, contei tudo isso que eu contei aqui resumido. O pastor orou para mim. Eu quero mudar de vida, eu não sei. Eu não tenho título de eleitor, eu só tenho o RG e CPF. Desde menor no crime, eu quero fazer um currículo, eu quero buscar Deus, eu quero buscar um emprego, eu não sei como é que eu faço. Ele falou, pode ficar aqui que eu vou te guiar em tudo. Então, o meu fundo do poço foi, depois de 5 anos preso, que o meu processo sumiu. Que ali eu vi sem chão, porque até então eu tinha chão. Eu pensava, quando eu cumprir a minha pena, eu saio. Eu não preciso de Deus para sair. Eu não preciso de Deus para sair daqui. Olha o que eu pensava. Eu não preciso, vai dar um tanto que eu tenho que cumprir, eu vou sair. Para que Deus? Olha a cabeça. Deus permite eu entrar no deserto 8 meses. Falar, eu te quero. Você vai vir. E lá dentro desse tormento, desse fundo do poço, eu recebi um convite e aceitei. E Deus transformou. E começou a transformação, né? Começou o processo, mas me resgatou. Ali nunca mais eu voltei pro crime. Nunca mais eu fui um mau filho, um mau irmão, um mau cidadão. Eu acho interessante, compadre, e assim, eu mais o André tem uma certa amizade, ele já me contou várias histórias sobre isso, e aí ele contou resumidamente, mas assim, lá dentro da cadeia, ele falou assim, senhor não, ele igual eu falo mesmo, né, ele falou, ó, se você tirar eu daqui, eu vou te servir. Entendeu? E aí, não foi isso? Sim, eu não vou roubar, não vou mais traficar e vou te servir. E vou te servir. Aí é o seguinte, aí que eu vejo, e hoje, por exemplo, ele saiu de lá, a primeira coisa foi cumprir a promessa que ele fez para Deus. Entendeu? E aí ele falou assim, cara, eu tenho que cumprir essa promessa porque na hora que eu pedi, ele me atendeu. Por que não agora? Entendeu? E hoje, como ele é pastor, o Miller é pastor, todos eles, assim, parece que ele tem um chamado, e até a energia que essa história reverbera quando é contada, tanto de você, quanto do Miller, quanto do André, assim, é muito impactante, é muito energético, você entendeu? Se vocês impactam aqui a gente que está aqui nessa sala, imagina multidões impactadas. Quanto energia não gera dentro de um templo religioso? Essa é a história de vocês e esse depoimento de vocês. Então, assim, e a partir desse dia, o André, ele procurou, ele foi galgando, né, compadre? Foi galgando parte por parte. Entendendo que era uma caminhada, com instrução de quem pode realmente ajudar, que é um homem de Deus, não é qualquer um que poderia guiar. Então, o que eu queria chamar a atenção na palavra caráter, pelo julgamento que as pessoas fazem com o ex-presidiário ou com quem está lá dentro. Deus transforma e resgata o caráter do ser humano.
muitas pessoas falam assim, a pessoa roubou, ela vai sempre roubar. Não, não vai. Ela matou, ela vai sempre matar. Não, não vai. Ela vai matar se ela não tiver Deus. Ela vai roubar de novo se ela não tiver Deus. Como a pessoa que julga um criminoso, mas trai o marido, trai a esposa. Se você faz isso, é viciado na pornografia, você vai voltar para esse delito seu. Delito contigo mesmo. Se você não tiver Deus, você sempre vai fracassar. Você sempre vai cair. Então, se você tiver Deus, ele vai resgatar o seu caráter. Porque, pensa bem, você acha que um bebê nasce bandido? Hã? Claro que não. Um nenenzinho é bandido? Não, não é. O caráter dele é bandido? Não, não é. Ele foi desviado por uma interferência maligna, que entrou por um trauma, pelo uma falta de oportunidade, por algo que dentro dele faltou luz. Então o mal entrou dentro daquele corpo e transformou o caráter de Deus, porque um ser nasce, é criado por Deus, né, com uma alma para ser salva e nós adorarmos a Deus na vida, mas num certo momento entra um mal e muda o caráter dele. Mas o caráter da criança é bom. Ele não nasce bandido, ele não nasce com uma arma na mão, não nasce pegando uma faca e indo roubar o pão da geladeira. Exatamente. Então, o caráter foi desviado. Deus entra e transforma de novo, ele limpa a mente. Então, ele faz isso, né? E passa essa confiança para a pessoa. Aonde eu passei, e eu tenho certeza que para o Miller ser ungido pastor, ele conquistou pessoas. Ele mostrou primeiro para Deus e as pessoas que estavam próximas. Senão não ia descer o óleo, não ia ungir, e o próprio Deus não ia habitar no templo. Hoje nós somos templo de Deus, né? Templo do Espírito Santo. Então Deus, ele muda o caráter, sim. E é tão interessante, eu fico escutando a história e percebendo as lições que existem nelas, que se a gente às vezes não tiver cuidado, a gente não observa. É um dito popular muito conhecido que é o seguinte: quanto mais a gente precisa de ajuda, menos a gente merece. E numa situação dessa, representa muito bem todo esse contexto que você contou do julgamento que existe sobre as pessoas que estão presas, sobre as pessoas que erraram, é exatamente da que elas desmerecem o respeito, desmerecem a ajuda. E, na verdade, é quando mais precisa. E no exemplo que você deu, deixou claro que você teve um suporte grandioso da Igreja Universal. Eu até expresso aqui o meu respeito por essa instituição, porque ela é líder no trabalho de resgatar pessoas em presídios. Eu sou advogado e eu sei disso. Embora não milite na área criminal, eu tenho conhecimento que a Universal está próxima de todos os presídios. Então, assim, nós manifestamos o respeito a essa instituição e dizer que assim como ela fez na sua vida, eu tenho certeza que fez em várias vidas. Centenas e milhares. No país e no mundo. E uma coisa muito interessante que eu observo também é como funciona a nossa mente. E você é uma pessoa que é pastor evangélico e você é um neurocientista. Você estuda neurociência e você estuda comportamento humano. E formado em hipnoterapia. Exatamente. E o que me atrai é o seguinte: eu sou cristão também, graças a Deus, e faço essa leitura pelos princípios crísticos, pelos princípios, pelos valores, pela dignidade, pela paz que existe na conexão com Deus. E como eu ando também dando uma estudadinha nessa questão de neurociência, neurolinguística, comportamental, eu tenho percebido também que as coisas se conectam de uma forma absurda. Por exemplo, toda a história que você narrou, se a gente for avaliar ela pela programação neurolinguística, esse pastor te reprogramou, ele resetou sua mente, ele te deu ali um novo ponto de partida, ele te devolveu uma promessa, porque muitas vezes o que falta é a esperança. Se eu vivo sem esperança, se eu não sou reconhecido por ninguém, se ninguém valida o ser humano que habita dentro de mim, qual que é a minha reação natural? É ser tudo o que eles querem, é demonstrar que a minha força está exatamente seu oposto do que eles gostariam que eu fosse. Agora, quando você é restituída a confiança em você, porque ele te deu a oportunidade, virou as costas e saiu. Ele não te bajulou para você ir na igreja. Ele te desafiou. Ou seja, até o ego que você tem, ele fez uso contra ele próprio. Porque ele usou o seu ego por meio de um desafio para que você, depois de assumir esse compromisso, dobrasse o ego e atingisse o seu eu verdadeiro que estava repousando aí, adormecido pelo ego. Eu não preciso de Deus. Quem é que fala isso? É o ego. E ele evangelizou e saiu. O que ele quis dizer? Você vai buscar a Deus, não é a mim.
E não é... Pronto. Exatamente. Não Cara, é Deus que precisa de você, é você que tá precisando de Deus. Também. e olha a humildade que exige de um ministro do evangelho de fazer uma coisa dessa. Porque o ser humano é vaidoso, bro. O ser humano é muito vaidoso. O pastor, para reivindicar a glória do seu choro, Seria para um Sério? bom. cara, se ele der uma Eu vírgula, sou bom. Não, cara, você tá indo buscar a Deus. Ele falou de Jesus e vazou. Não vem atrás de mim, não. Você vai lá e busca a Deus. Que eu não posso mudar a tua vida. cara, é interessantíssimo. E sabe o que eu tenho matutado esses tempos, Miller? O seguinte, para você transformar a sua vida, você tem que ser quase... Tem uma doença que o povo fala, da pessoa que não tem culpa, não tem nada. Eu esqueci o nome. Hoje eu estou mestre em esquecer os nomes. O povo fala até que Hitler tinha esse problema, que é um distúrbio mental que a pessoa... Que ele Esquizofrenia? Não, ele tá cautorizado, que ele não sente culpa, né? Isso. Ele não sente dor e tal. Eu imagino que para a pessoa ter uma transformação, se não for tocado pelo emocional, pela presença de Deus, é só assim. Porque entra num circuito de causa e efeito muito profundo. Você está preso. Quem que vai tratar você bem lá dentro? Quem que vai acreditar em você? Você vai conseguir um cônjuge do jeito que você sonha numa situação dessa? Esse ciclo vai te mostrando que vai querendo te convencer que você não tem valor. Então você tem que se abstrair desse grau de estímulo que o ambiente está te dando para você mudar essa realidade. E quando você consegue se abstrair e manter o seu valor, mesmo que você só está recebendo estímulo adverso, você consegue acessar aquilo que você vai se tornar. Cara, mas como é difícil a gente viver isso. Eu digo que sem Deus e sem fé é impossível. Mas tem gente que fala que pela ciência chega lá. Não um assunto interessante, eu estava dando uma lida a respeito de orações científicas. Você já leu a respeito disso? Já vamos ver. Fala aí para ver se é o mesmo sentido. É algo fenomenal. É um estudo, é ciência, que ele fala a respeito dos efeitos que a oração vai trazendo para a mente das pessoas. Uhum. Por exemplo, cara, o que eu acho Não é interessante... só para a mente, até o médico hoje sabe disso. Ele estuda isso, até para a questão de doença. Fez teste hoje, isso é científico. Fez teste com pessoas que receberam o mesmo comprimido, receberam placebo, fizeram 4 grupos. Um receberam um placebo, o outro recebeu placebo com oração, você entendeu? O outro medicação com oração, entendeu? O que valeu a diferença desse aí? A oração, porque a cura foi bem mais rápida, acelerada, como se tivesse um catalisador, compadre. Energeticamente falando, potencializador. E sem a pessoa saber. Você entendeu? Então, por isso que ficou científico, porque não usou a convicção da pessoa. Não, ela não sabe o que ela tá. Todo mundo tá na mente deles, está tomando o mesmo comprimido. Elas não sabem o Porém, que está por trás. Não, então não é a fé dela. Você vê que é o poder da oração, da palavra, como a gente abençoar o copo com água, quando a gente abençoar a roupa da pessoa, quando a gente abençoar a nossa própria vida, né? E Deus criou o mundo como? Com a palavra. E nós temos o Espírito dele. Quando a gente lança a palavra, coisas são criadas. A cura, a prosperidade, aonde está seco, cresce vida. Aonde está doente, restaura. Onde está triste, nasce alegria. A restauração através da nossa palavra. É muito forte. É a palavra. O vale de ossos secos. A palavra. Deus falava para o profeta, estava ali na frente, fala, agora cola os nervos, junta. Ele tinha que verbalizar. Verbalizar, como nós temos que verbalizar também na nossa vida e na vida do outro. A prosperidade, a bênção que a gente quer, o comportamento que nós queremos também. E tudo influencia. Isso. Cara, e é muito interessante porque é o seguinte, muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa, ela se fecha porque ela não quer uma explicação fora de lógica, ela não quer algo baseado estritamente na fé, naquilo que não se pode aferir. E essa neurociência, essa oração científica, esses estudos de subconsciente, é um livro de subconsciente, é o poder do subconsciente, o título desse livro. Eu lembrei. Ele fala exatamente
desse caráter científico, dessa influência que nós somos capazes de atingir. E agora vem a responsabilidade, porque, cara, a ignorância é uma bênção. Vamos confessar. Ignorar as verdades desse mundo é uma bênção. Até por isso muitos correm da verdade, porque ela pesa sobre os ombros. E outra, você sabendo disso, a parte boa é que você vai se policiar ao que fala, ao que profetiza, né? Porque você não fala, você profetiza. Mas e a responsabilidade, às vezes, de quando a gente não está numa sintonia muito boa, que às vezes a gente entra com alguns pensamentos indesejados. Você passa a se cobrar muito, André. Muito mesmo. No mero pensamento, você sente o peso. Aí é onde fala, quem mais tem, mais é cobrado. Porque se você tem essa consciência, ela é usada em potencial para você ir para cima ou para baixo. Você se cobra em cima do conhecimento que você tem, né? O nível de cobrança aumenta, né? Para a gente zelar dos nossos pensamentos. Mas eu acho o seguinte, a ignorância é boa, mas não é. Quem de nós preferia ser ignorante? Você preferia? A expressão que eu me refiro é no sentido de que conhecer te pesa. O próprio provérbio, Eclesiastes, o próprio Eclesiastes fala isso, que conhecer é sofrer. Conhecer é muito sofrimento, mas é um mal necessário. Nós vamos ter que ir até ele. O povo de Deus padece por falta de conhecimento. Isso, né? Entendeu? Então, assim, a ignorância até certo ponto. Por exemplo, ainda quando a gente está na... O problema é que a Bíblia diz que a letra também mata, né? Então, o conhecimento, ele também mata. O problema do homem é quando ele descobre que é bom naquilo que ele faz. Então, quando ele descobre que ele tem muito conhecimento, que ele sabe muito, que ele sabe demais, ele se ensoberbece. E existe um mandamento que fala assim, eis o primeiro mandamento, amai-vos. Eis o segundo mandamento, instruí-vos. Por que o primeiro não é instruir? Porque se instruir, fica igual o Miller falou. Você constrói uma bomba, se você colocar uma bomba atômica, o seu raciocínio é lá na frente, você entendeu? Então você pode fazer o que você quiser. Agora, quando isso é tendencioso, quando você tem mais inteligência do que amor. Tendencioso é você fazer só merda, só coisa errada, só coisa ruim. Você entendeu? Mas a sua inteligência é lá no pico. Agora, por que o primeiro mandamento é amar? Entendeu? E instruir depois. Porque se você ama primeiro, mesmo que você é ignorante, você entendeu? Quando você adquire o conhecimento, já tem o amor por base, você destrói qualquer um no amor. Você entendeu? E aí, por isso, aí você arrasta multidões, aí você vai, é outro patamar. E o amor vai cuidar, né? O amor vai cuidar. E o conhecimento aí vai fazer mal quando a pessoa também não tem Deus. Exatamente. Porque olha quantos que tem muito conhecimento no mundo e está usando para o mal. Exatamente. E eles parecem pessoas boas, mas está usando tudo para o mal. Então, tudo se resume aí no Espírito de Deus, na Palavra de Deus, né? A gente pode ter muito ou pouco conhecimento, mas os dois precisam do Espírito de Deus. Eu acredito que Salomão era um homem que tinha muito conhecimento, né? Antes mesmo dele fazer o pedido que ele fez para Deus. Deus falou para mim, me pede alguma coisa que eu vou te dar. Ele falou assim, eu quero sabedoria para governar esse povo, para governar Israel. Conhecimento ele tinha. Exato. Conhecimento é aquilo que a gente adquire aqui na Terra. O que ele ainda não tinha era a sabedoria que vinha do céu. Então ele sabia que ele só era capaz de cumprir a missão dele tendo algo que viria de cima, né, que viria do céu. Então é por isso que a gente vê muitas pessoas ignorantes, arrogantes, elas conhecem demais, mas todo conhecimento, toda inteligência, que ela tem uma ótima capacidade intelectual, mas tudo que foi adquirido é só coisas terrenas. Não tem um conhecimento do céu, não tem temperança, não tem domínio próprio, não tem os dons do Espírito. Exatamente. E sem isso, a gente não consegue chegar no equilíbrio. Não tem essa possibilidade. E por isso que muitos estão no fundo do poço. No fundo do poço. Agora você falou algo que eu acho interessante. Porque os nossos erros nos levam para o fundo do poço. Levam. Muitas vezes a gente quer atribuir a Deus a responsabilidade pelo nosso desafio, sendo que é fruto do que eu plantei ontem. Isso. E eu simplesmente não quero olhar para trás o que eu semeei bonitinho, com toda alegria ou então com ira. Muitas vezes com ira. Agora é a questão. E quando a gente, às vezes,
colhe diferente do que plantou? O que o senhor considera a respeito disso? Porque não tá colhendo, tá vivendo, não tá colhendo o que plantou. Se eu plantei coisa boa e eu tô colhendo má, não é a colheita ainda, ela não chegou. Eu entendi. Não é? Entendi. A lei não falha, né? A lei da semeadura, ela não falha. O que você planta, você vai colher. Eu fiz a pergunta... E no meio da plantação do trigo, Jesus disse que tem o quê? O que O semeia, joio tá ali né? também. Tá. Antes da nossa Exatamente. colheita, vem o fogo, vem a chuva, a tempestade, e a gente está enfrentando, passando, mas não colheu ainda, se a gente plantou a coisa boa. Entendi. Né? Ela vai chegar. Vem os Persevera, gafanhotos, né? Os gafanhotos, as pragas. as pragas. E as pragas hoje podem ser enviadas por pessoas, por situações. A crise que caiu no país, olha só. Né? A gente está num momento incerto da economia. Já há 2 anos. Ou mais. Ou pós-pandemia. Ficou incerto. Estamos vivendo um momento incerto. Né? E como que a gente sai desse fundo do poço? Ou quem já saiu do fundo do poço tem sucesso ou teve sucesso? Como manter esse sucesso agora? Financeiro, profissional, amoroso? Como? 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 Buscando a Deus, a palavra de Deus. Ele vai nos tranquilizar, ele vai nos acalmar e nos dar força. Porque muitas vezes a gente pede para Deus nos livrar da crise, nos livrar da tormenta, nos livrar do problema. Se ele não está livrando, mas está livrando porque estamos passando, mas se não passou a tempestade ainda, como ele chegou no barco, depois que ele chegou no barco, passou. Mas os discípulos, nós estamos assustados. Está com a incerteza financeira. Para onde estamos caminhando? Mas ele dá força. Então, nesse momento, além de pedir para ele livrar, é pedir para ele dar força para a gente passar. Porque se a gente tiver que passar, vai passar. Foram 40 anos no deserto, dando volta. Israel hoje lá é 20 mil quilômetros, parece, só. Não é tanto. Foram 40 anos dando volta e eles estavam num pedaço muito menor. Então, 40 anos, quantos desistiram? Quantos blasfemaram? Imagine eu e você nesse fundo de poço que está aí, esperar 40 anos. Será que a gente não ia soltar a mão de Jesus? Então é pedir força todo dia. Meu Deus, me dá força. Me dá força. Enquanto não passa, eu tenho que ter força. Não é? E uma força também para agir. Porque eu acredito, quando Deus nos criou, que ele colocou a sementinha do desejo incessante do melhor em cada um. Todo mundo quer ser melhor. Quem não tem, anda de a pé quer comprar uma bicicleta. Quem tem uma bicicleta quer comprar uma moto. Quem tem uma moto quer comprar um carro. Quem tem um carro quer comprar 2 carros. Você entendeu? Todo mundo quer sair do aluguel, quer comprar uma casa. Então, assim, esse desejo incessante do menor é nato. Isso é colocado por Deus. A sementinha, assim, ó, você, a partir de agora, Deus te criou com desejo incessante do melhor. Até melhor. Ninguém acorda com falar assim, hoje eu vou ser ruim. Entendeu? Então todo mundo acorda falando, hoje você é uma pessoa melhor. E querendo produzir algo. Deus já colocou essa sementinha quando criou cada um de nós. Então nós tem isso nato Agora, na gente. Principalmente. E é aí que acontece? Quando ele faz isso, e aí eu pego a história do André e volto nela. Se o André ficasse só esperando, não, Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir. Não, o André tirou a bunda da cadeira, falou assim, me ajuda, vou lá. Aí ele saiu da prisão, foi procurar, e aí ele foi procurar conhecimento. Você entendeu? Por quê? Ele não tinha conhecimento. Ele não estudava dentro da cadeia. Você entendeu? Ele não estudava. Nem escola tinha. Então o que acontece? Eu falo, eu vou começar do zero, eu vou estudar de novo. E aí, o que ele foi estudar? Ele foi estudar comportamento. Entrou dentro do IBC, fez todo o processo, estudou vários cursos para entender por quê. Se ele ficasse esperando Deus ajudar. Mas Deus o que fez? Igual vocês estão falando. Deus deu força para ele, para correr atrás, para poder conhecer. E ele... Agora, Deus dá força para todo mundo que queira. Que queira. Porque tem um cara que, não, eu quero força, mas não tirar a bunda da cadeira. Eu quero força, mas não tirar a bunda da cadeira. Não adianta.
Não, ele não vai dar, ele não vai conseguir provocar um milagre, porque é uma junção. Você está buscando, você está orando, você está jejuando, você está trabalhando, fazendo o teu melhor aonde você está e orando para Deus criar essa situação. Mas então você está se mexendo, você está buscando estudar, buscando um curso, mesmo se é gratuito. Né? Quando eu saí, eu não tinha condição. O coaching foi agora, depois de 2017, 2018, que eu já estava em Goiânia e já tinha a empresa. Enquanto eu saí, era só trabalho, ser o melhor possível no trabalho e igreja. Porque eu precisava aprender de Deus. Eu precisava ser homem de Deus. E lá eu aprendi que o homem de Deus ele não chega atrasado, ele faz o melhor para o seu patrão. Aí já começou a mudar minha vida. Porque quantos que são de Deus, mas chega atrasado? Não vai ganhar nem dos inimigos ou dos adversários que são a matéria, que são físicos. Imagine os espirituais que a gente não vê. Primeira coisa que eu aprendi, você é de Deus, você não chega atrasado. Você é de Deus, você é honesto. Você é de Deus, você faz o melhor. O melhor. Então não tinha como eu não crescer. Com Deus, jejuando, orando e fazendo o melhor. Porque é o melhor. Não pode ser o mais ou menos. Eu entendi isso. E Jesus estava me olhando a todo momento. O Espírito Santo começou a andar comigo. Depois eu fui batizado no Espírito Santo. Como que eu não vou fazer o melhor? Como que eu vou ficar olhando meu celular dentro da empresa, sendo que eu tenho que trabalhar? Sendo que eu tenho que crescer? E Deus me chamando para eu ser usado. Então, eu já queria subir de cargo. Então, eu fui subindo até ser gerente. Lá em Curitiba, quando eu vim para cá, era gerente comercial. Em 4 anos. Eu tinha a 7ª série, era gerente comercial. A 7ª. 4 anos depois. 2015, porque eu vim para cá em 2016. Eu saí em 2011, final de 2011. 2015, 14 para 15, eu já era gerente comercial de uma empresa lá, da TAB Tapetes Automotivos, que atendia todas as concessionárias em tapete de luxo de Curitiba. Eu era gerente. Vendedores daquela empresa, um específico que veio de outras empresas grandes aí, de telefonia, falava pro patrão, que era o Jean, falava, como que ele é o gerente? Ele não sabe nem conversar com os clientes, ele fala baixo, ninguém escuta o que ele fala, ele tem vergonha de falar. Eu nem me defendia. Que era quem? Deus. O Espírito de Deus, ele via a vontade em mim. Eu era gerente e não tinha condição e qualificação. Mas quem vendia por mim? Deus. Ele falava, tem que tirar ele, eu que tenho que ser já. Eu que tenho que ser gerente aqui, não é ele. Ele não é formado e nem terminou os estudos. Aí depois, tanto eu ouvi isso, eu falei, é isso que tá faltando. Agora, rapaz, mas Deus utiliza até a visão outra. Só que eu tinha tempo para estudar, né? Eu já não saía atropelando as coisas, foi uma coisa de cada vez. Aí eu fui, terminei os estudos, beleza. Daqui a pouco eu terminei os estudos, falei, quer saber? Vou fazer uma faculdade, vou entrar a fazer teologia. Aí tranquei, entrei, comecei, apareceu a oportunidade que eu estava fazendo a campanha lá na Universal, no Tempo Sagrado, lá na 7 de setembro, em Curitiba, na Avenida 7 de Setembro, e eu pedi para ser empresário, porque eu já estava gerente, meu salário já não ia mais aumentar, né? Eu pedi para ter uma filial desse segmento, o patrão na época falou, eu queria muito, mas a gente não tem condição. Eu fui para a igreja e comecei a fazer a campanha na segunda-feira. Nação dos 318. Apareceu, Deus criou a situação de eu ser convidado para abrir uma filial aqui em Goiânia. Olha. E eu disse sim, sem pensar. Pedi a conta e vim, nunca tinha pisado aqui. E aí hoje a gente tem essa empresa, atende Norte, Nordeste, Centro-Oeste no segmento. E aí depois, com a empresa andando, eu falei, opa, aí agora eu me deparei com outro desafio. Eu acho que eu preciso de mais. Fui buscar o coach para a empresa. Aí lá eu me conheci. E lá despertou isso que essa vocação, que é pregar, que é palestrar, que é compartilhar aquilo que eu vivi. Então lá eu fui me preparando para estar aqui hoje. Né? Então foi passo a passo. Não foi da noite para o dia. Exato. Né? Mas foi com muita garra, com muita fé, crendo que Deus faz coisa sobrenatural.
crendo que Deus pode fazer alguém se conectar com o outro e te elevar de nível. Não só o que você faz, entrega o currículo aqui, vou para a fila do emprego. Não, eu creio que Deus faz mais. Isso. Ele pode fazer mais. Eu creio que Deus pode pegar o gerente da empresa e mandar ele ser promovido, ser convidado para trabalhar em outra empresa maior e aquele lugar ser meu. E ele não ser prejudicado, ele ser abençoado para eu chegar ali. Então eu creio nisso. Eu acho que a escalada da minha vida e o sucesso da minha vida, né, que é o fundo do poço, para o sucesso não é o dinheiro. O sucesso não é os carros que eu tive, né, que eu tive carro importado, realizei sonho, BMW, Mercedes. Não é isso. O sucesso da minha vida é ser de Deus. Foi sair da onde eu estava, que todo mundo falava que eu não tinha chance para minha mãe de ser alguém, e ser o que eu sou, como pessoa. Porque se tirar todos os bens materiais nossos, como vai passar, o Senhor Jesus vai voltar e vai ficar o quê? O que nós somos. Então, o meu sucesso é ser quem eu sou hoje. Para minha esposa, para minha empresa, para Deus. E para mim mesmo. Então, acho que o sucesso é isso. Nesse momento, na minha vida. Eu acho interessante porque você enxergou Deus dentro de si, né? Através dos estudos, através da igreja, Quantas das pessoas que estão dentro da igreja, quantas das pessoas são bem-sucedidas e não enxergam Deus dentro dela? Entendeu? Porque você acabou de falar, se perder tudo, como é na Bíblia, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, tivesse o dom da palavra, como vocês dois têm, tivesse toda a riqueza, doasse tudo que tem para os pobres, né? Se não tiver amor dentro de si, como vocês, cada um de vocês tem Deus dentro de si, nada adiantaria. Nada adiantaria. E não é amor pela esposa e pelos filhos que ele fala aí. É amor pelas almas. É amar a alma. A alma da pessoa. Não é amar o filho, não. Amar o filho você tem que amar mesmo. Se você não amar seu filho, você tem tá... vantagem, se você não se amar, é um mandamento até. Amar a si mesmo. Né? Primeiro se amar e amar o próximo como a si mesmo. Né? Então a gente que às vezes quer amar lá o cara que tá lá na África, lá a criancinha, não ama quem tá aqui próximo. Então esse amor que ele falou é a alma. E a gente olhar para outra pessoa, não julgar ela e querer ajudar ainda. Se eu não posso ajudar com dinheiro, ou não quero, ou com algo, ou com uma prestação de serviço, não olhar. A pessoa tá ali no sinaleiro ali, no 40 graus, e você ainda olhar para ela bravo. Ela não queria estar ali. Né? Então, quem tem Deus, quem quer ter Deus, ou tem Deus, ou entendeu o sentido da vida e dessa palavra, é amar a alma. É a alma da pessoa, de quem você não conhece. O amor é a alma. Né? E Jesus falou que depois que for batizado, quem crê, né? e for batizado será salvo. E depois disso, você não foi salvo para você ir para o céu só, você foi salvo para fazer discípulos, para ganhar almas de alguma forma. Então o evangelho é muito profundo. Né? Tem dois tipos de amor, né? Amor eros, que é o amor de um ser para o outro, e o amor ágape, que é o amor sacrificial. O amor eros é o amor que a gente ama quem a gente sabe que ama a gente, né? É muito fácil se amar uma pessoa que você tem total conhecimento de que ela te ama, de que ela te admira, de que ela demonstra amor por você. O difícil é amar com amor ágape, que é o amor que Cristo nos amou. E a gente só é capaz de amar com amor ágape quando a gente é salvo. Porque a gente é capaz de sacrificar o orgulho, a soberba, a prepotência, capaz de sacrificar o nosso cansaço, capaz de sacrificar a nossa dor para poder amar, né? Eu aprendi uma coisa, Deus ele só dá visão para quem tem coração. É necessário que a gente tenha empatia para poder receber uma visão de Deus futuramente. Miller, e eu acho interessante que às vezes é só a experiência que nos dá empatia. É. Se eu ouvir dizer o que é perdoar, eu vou achar que é fácil, que é lindo, que eu sou alguém que exerce o perdão. Mas o dia que eu experimentar a necessidade de perdoar, eu vou descobrir o que é o perdão. É só quando experimenta. Até por isso que eu fiz essa pergunta para vocês ao início. E aí nós já estamos beirando o fim. E eu gostaria que vocês deixassem, em algumas palavras, uma mensagem para quem eventualmente esteja no fundo do poço. Uma mensagem de quem já esteve no fundo do poço e, pela graça de Deus, recebeu ajuda, que eu acho que a primeira lição é entender que a gente vai precisar de ajuda para sair do fundo do poço. É igual o Glauco comentou, olha, tem gente que tem isso, tem aquilo outro, mas não entendeu a necessidade de buscar algo interior, buscar Deus, buscar
algo maior, vamos dizer assim, até para fugir de religiosidade. Cara, vai chegar a hora. Nós temos que ter a compreensão também de entender que cada um tem seu tempo e que é pesado andar sem Deus. É pesado Andar sem Deus é quase impossível. Cada um tem seu tempo e uns podem fazer o tempo dele. Exato. Esse é o Ouvindo- propósito. O Ouvindo despertar. esse programa, essa palavra, esse corte que vai chegar até você, esse corte que chegou até você é para você. Faz o seu tempo. Exatamente. Faz Abrevia, o seu né? tempo. Abrevia o sofrimento. Pode ser abreviado. Exatamente. Então, volte a Deus. Você acha que a gente foi criado para estudar, trabalhar e morrer, aposentadoria? Não faz sentido. Não né? faz sentido nenhum. Você acha que você é o seu corpo? Não. Você acha que eu sou eu esse corpo? Não. É a energia maior. que está aqui dentro. É a alma. E nós nascemos para continuar depois com Deus, né? O reino de Deus. Então, eu acho que se você está passando o fundo do poço, volte a Deus. De alguma forma, volte a Deus. Como que você pode fazer isso agora? Eu não sei como. Dobra o seu joelho e faz uma oração. A hora que você levantar daí, toma um banho e ele vai guiar. O seu telefone vai tocar, você vai receber um convite, você vai numa igreja. Deus vai criar a situação. Mas se você está perdido e não sabe aonde ir, vício, droga, prostituição, você está perdido, você não sabe o que fazer, vai aonde nós fomos. Vai, busca a Igreja Universal. Qualquer hora, entra lá dentro e fala, eu preciso de ajuda. Vai ter alguém para te ajudar. Eu acredito que tudo seja permissão de Deus também, né? Até mesmo o fundo do poço. E esses dias eu tava pensando, quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar para olhar. E para onde é? Para cima. A Bíblia diz que é do alto que vem o nosso socorro. Eu acredito que existem muitas pessoas que têm andado tristes, cabisbaixas, que têm murmurado e se lamentado por pequenas coisas. E Deus então permite que pessoas vão para o fundo do poço, para que elas possam se lembrar de Deus, para que elas possam se lembrar das boas coisas que Deus fez. A Bíblia diz que a gente precisa trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quando a gente olha para a nação de Israel, Israel ontem foi atacada pelo Irã, sofreu um ataque pelo Irã. A Bíblia diz que Israel é a menina dos olhos de Deus. É uma nação eleita, é uma nação escolhida e é uma nação que a gente sabe que existe um amor muito grande da parte de Deus para ela. E nós somos Israel. Nós somos um povo escolhido. Só que Israel é um povo que, quando está no centro da vontade de Deus, é um povo imbatível e intocável. Só que quando Israel vive longe da vontade de Deus, Israel vive entre altos e baixos. Israel é um povo que só lembra de Deus quando precisa. Só lembra de Deus quando necessita. E nós, seres humanos, nós também somos assim. É difícil até dizer que nós só lembramos de Deus nos momentos mais difíceis e mais complicados da nossa vida. Só que Deus é tão misericordioso que a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Talvez Deus está usando o fundo do poço para quebrantar o seu coração, para abrir a tua visão, para fazer você enxergar a vida de uma outra maneira. Use o fundo do poço para mudar a sua visão, para mudar a sua mentalidade e para que o seu coração seja quebrantado, porque o fundo do poço não é para te matar, mas é para te fazer avançar e é um recomeço para a sua vida e para a sua história. Amém. Amém. Bom demais. Queria agradecer a presença de vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quer, André? Eu acho que é isso aí mesmo. Tá bom. Queria agradecer vocês, né? Agradecer ao pessoal do podcast aqui, o pessoal dos estúdios e principalmente a vocês que colocaram em evidência a trajetória de vocês. Vocês doaram um pouquinho da sua história para todos nós e a sua história, a história de cada um edifica muita gente, edifica a minha, Eduardo e todos aqueles que a ouvem. Né? Parabéns, continue levando a palavra de Deus aonde quer que vocês vão. Amém. Tá? Obrigado, Valeu, gente. obrigado. Tamo junto. Obrigado. É isso.